Beleza. Gente, muito bom. Gostei. Tem uns que está caladinho, mas eu acho que está aprendendo. Tá bom, gente? Vamos voltar lá. Ô, Glória! Bom, aula 2. Ministério do Espírito Santo. Vamos aprender sobre a obra do Espírito Santo. Agora, o papel dele, o que ele faz nas nossas vidas. Bom, um dos grandes problemas teológicos em relação ao Ministério do Espírito Santo consiste em identificar se sua obra é a mesma em ambos os testamentos e se ela tem sido diferente a partir do Pentecostes. Muitos teólogos, entre eles Paul King Jeffrey, enxergam o Espírito Santo como um membro inativo no Antigo Testamento, pois ele ainda não havia sido dado. Essa discussão ela acaba sendo não tão famosa, mas uma discussão corriqueira. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? O Espírito Santo atuava quando nós olhamos lá na vida dos profetas, na vida dos homens que Deus levantou, ou esse Espírito Santo só veio no dia de Pentecostes e começou a atuar daí? Tem uma terceira questão também. O Espírito Santo atuava só no Antigo Testamento? O Espírito Santo começou a atuar a partir do Pentecoste e até hoje, e está atuando? Ou o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento, atuou do Pentecoste até hoje, ou ele atuou a partir do Pentecoste até um determinado tempo na igreja? Então, existem essas discussões, existem esses pontos de vista que se diferem. Mas, dentre várias passagens, nós podemos dizer sim, que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele foi um espírito ativo no Antigo Testamento. Nós podemos perceber isso, por exemplo, em Isaías, no capítulo 63, verso 10 ao 14. Inclusive, eu quero ler esses textos com vocês. Vamos lá? Isaías, capítulo 63, verso 10 ao 14, que vai dizer exatamente o seguinte, ó. Estou lendo na Bíblia corrigida. Diz assim: aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si o nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Então, percebe que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, vai ser mencionado várias vezes no Antigo Testamento, sendo a evidência desse Espírito Santo. Então, ele habitou com Josué, deu poder a Otiniel e o guiou, habitou em Davi. Então, percebe que o Espírito de Deus estava assim atuando. E quando nós olhamos para João Batista, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Zacarias, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo, como está em Lucas, capítulo 1, verso 67. O Espírito Santo estava com Simeão, como Lucas 2, 25. E Jesus disse aos apóstolos que o Espírito já habitava com eles, em João, capítulo 14, verso 17. Então, olha bem, antes do Pentecostes, nós temos essas evidências do Espírito Santo sendo usado como o Espírito de Deus no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor. E nós temos também aqui, já nos escritos dos Evangelhos, a evidência do Espírito Santo atuando em alguns dos irmãos. E, obviamente, que o seu trabalho vai se desenvolver maior a partir do Pentecostes. Então, como que o Espírito estava ativo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sendo que o Pentecostes não havia ocorrido? É uma pergunta. Então, podemos até ver algumas aparentes contradições, mas a gente pode chegar a uma conclusão dentro desse tipo. Por exemplo, o Espírito Santo ainda não lhes fora dado. João capítulo 7, verso 39. Mas em João capítulo 14, 17 diz: o Espírito Santo já habitava com eles. O Espírito Santo não viria a não ser que Jesus Cristo se fosse, como ele fala isso. Aí Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo enquanto ainda estava com eles. Olha, está em João 20, 22.
os apóstolos deveriam esperar a descida do Espírito Santo. Não parece que aí há algumas contradições? Não parece que aí há algumas diferenças no aspecto das Escrituras? Então, eu quero apresentar aqui para vocês 3 métodos, né, que podem ser usados para conciliar essas aparentes contradições. Olha, é muito importante, tá, gente? Porque tem pessoas que, por não acreditar no Espírito Santo como Deus, como pessoa, eles podem usar desses argumentos que parecem contraditórios para colocar dúvida em seu coração. Então, o primeiro método vai propor ver a atividade do Espírito Santo antes do Pentecostes como semelhante a que ele exerceu depois do Pentecostes, porém de forma esporádica. A primeira coisa é você fazer essa comparação. Você vai perceber que a mesma atuação que ele teve depois do Pentecostes vai ser semelhante às que ele fez antes. Só que ele vai ter feito essas ações de maneira esporádica e não de uma maneira sistemática, como foi depois do Pentecostes. Uma outra dificuldade quando nós olhamos para esse ponto de vista é que alguns dos ministérios do Espírito, entre eles o crescimento espiritual, requer sua presença constante. Alguns podem usar esse argumento como dificuldade. Como a pessoa pode ter um crescimento espiritual se não tem a presença permanente ou constante do Espírito Santo? É uma pergunta, mas a resposta está bem aí clara. O Espírito atuava de maneira esporádica na vida de alguns desses homens antes do Pentecostes. O segundo método é distinguir entre Espírito Santo estar sobre, entre e em o povo de Deus. E esse aqui é um dos métodos mais usados. De acordo com esse método, o Espírito Santo estava entre e sobre os crentes antes do Pentecostes, mas ainda não estava dentro de João capítulo 14. Porém, aí agora nós apresentamos para você a dificuldade para você se preparar diante de uma contra-argumentação. A dificuldade nesse ponto de vista é a de determinar se a santificação do crente pode ser realizada com a operação externa ou esporádica do Espírito, ou se o processo de crescimento espiritual demanda um relacionamento contínuo e interno. Mas o que nós percebemos dentro desse contra-argumento aqui é que a pergunta central é possível alguém se santificar tendo o Espírito Santo atuando externamente ou em um relacionamento esporádico? Nós vamos chegar a uma conclusão. Então, percebe-se bem, antes o Espírito Santo veio sobre mim o Espírito Santo, o Espírito de Deus veio sobre mim, vai ter muitas referências assim, e vindo o Espírito Santo sobre, o Espírito de Deus sobre, então, algum personagem bíblico, sempre vai ter essas referências. Depois, o Espírito de Deus estava entre, como é o caso da aparição do Espírito Santo aos personagens nos evangelhos antes do Pentecostes, e o Espírito Santo que vai estar dentro de nós, morando dentro de nós a partir do Pentecostes. O terceiro método envolve significado de vir e ir, quando se aplica a Deus. O conceito de ir e vir não se refere ao movimento físico de um lado ou outro, pois Deus é onipresente, e sim a uma manifestação especial de Deus. Por exemplo, quando Jesus fala de ir e depois o Espírito Santo vir. Então, quando nós olhamos para um Deus que é onipresente, é meio sem sentido falar que um Deus que está no céu e na terra, no mesmo tempo, vai sair do céu e ir para a terra. Ou o Espírito de Deus. Por exemplo, por ser onipresente, o Espírito Santo poderia estar tanto no céu quanto na terra. Quando Isaías pede para que Deus rasgue os céus e desça, Isaías 64:1, ele sabia que Deus estava com ele, e o que ele realmente queria era uma manifestação especial da presença de Deus. Então, quando a gente fala, Deus vem sobre nós, Deus já está em nós, né? Conosco. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século, do final dos tempos. Mas o que verdadeiramente nós queremos dizer com isso é pedir o Espírito de Deus, ou o próprio Cristo, para se manifestar de maneira especial em nossas vidas. Então,
Portanto, quando Cristo ordenou aos apóstolos que esperassem a descida do Espírito Santo, podemos entendê-lo como a ordem para esperar uma manifestação especial da presença do Espírito Santo, que estava já entre eles. Manifestação que os dotaria de poder a fim de iniciar a pregação do Evangelho, ou a grande comissão. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agiu como no ato da criação. O Espírito Santo, ele também foi um espírito dinâmico, obreiro, oradores e profetas foram, em momentos específicos, cheios desse espírito para poder fazer a obra pela qual havia sido designado. Então, é algo, por exemplo, quando fala que quando Sansão cortou os cabelos, né? Então, quando Dalila corta os cabelos de Sansão, e Sansão se levanta, vamos lá no livro de Juízes, para você ver essa história, para ir contra os filisteus. Olha o que o texto de Juízes vai estar falando acerca de Sansão. Verso 20, Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse mesmo: sairei desta vez contra Dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor, o que estava sobre a vida de Sansão, ungindo ele para fazer aquilo? Era o Espírito do Senhor. Vai estar dizendo que ele não sabia que o Senhor havia se retirado. Quando você olha, por exemplo, quando eu disse que nós somos uma casa, habitados pelo Espírito, né? Ou habitados pelo Espírito maligno, percebe o Espírito de Deus se afastou de Saul? Porque a partir do momento que eles eram ungidos, o Espírito de Deus veio sobre eles. Se você for observar lá, quando Saul foi ungido, ele conseguiu matar vários inimigos por causa da unção que veio sobre a vida dele. E aí, uma vez que essa unção, uma vez que ele perdeu a presença de Deus, automaticamente veio um espírito da parte do inimigo e habitou sobre ele. Olha o que o texto vai dizer isso. Em 1 Samuel, no capítulo 10, vai dizer que o Espírito de Deus vem sobre a vida de Saul. Está lá em 1 Samuel 10, verso 5. Onde está as guarnições dos filisteus? E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, estarão profetizando. E o Espírito do Senhor apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Percebe? Então, Saul, neste momento, ao Espírito de Deus vir sobre a vida dele, ele foi transformado. E aí, a partir do momento que Saul começa a entristecer a Deus, entristecer o Senhor, esse Espírito se afasta dele, e o que ele vai ser acometido? De um espírito que o atormentava. E aí, tendo aí uma citação, que agora Davi é ungido no lugar de Saul, e esse Espírito de Deus que está agora habitando em Davi, faz com que Davi, ao tocar da harpa, expulsa esse espírito maligno que estava sobre Saul. Então percebe que o Espírito de Deus lá no Antigo Testamento estava atuando, sim, constantemente. Então, é um espírito que regenerador. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, vai participar, então, da criação do universo juntamente na Trindade. Quando nós olhamos o Espírito de Deus produzindo líderes como José, capacitando ele para administrar, Bezalel, capacitando ele para execução de obras criativas, lá na construção do tabernáculo, Moisés, capacitando Moisés para liderar, como está lá em Números, capítulo 11. Então, vamos perceber que o Espírito de Deus estava capacitando cada uma dessas pessoas. Josué, Sansão, sobre a vida dos juízes. O próprio Davi foi capacitado pelo Espírito. Os profetas, né? Então, a ação do Espírito Santo atingiu o ponto máximo quando vai ungir os profetas para falar em nome do Senhor, como desde Eliseu, Elias e tantos outros profetas maiores e menores que nós já estudamos. O próprio Pedro vai dizer que o Senhor falou pelos seus profetas. Então, isso é uma ação do Espírito de Deus. Então, no Novo Testamento,
ele vai convencer o pecador, embora haja a participação humana no processo, tanto da parte daqueles que anunciam o evangelho, como da parte daqueles que abrem os ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. O próprio autor, João, vai dizer que para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é muito importante perceber que o Espírito Santo vai convencer o homem, vai induzir o homem ao arrependimento. É ele que vai operar no homem o novo nascimento. Uma vez que o homem aceita a pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai operando nele um novo nascimento, regenerando para uma nova vida. E nesse processo, o Espírito Santo vai penetrando o coração do homem e tocando e transmitindo a vida de Deus para ele. E nesse processo de regeneração é muito importante entender, querido, que é uma obra do Espírito. Por mais que as pessoas queiram se libertar e queiram fazer as coisas dentro do seu conceito, da sua maneira, é o Espírito Santo que vai tratando o coração do ser humano e regenerando e transformando. Então, ele vai operar o novo nascimento. Por isso que eu disse para vocês, uma pessoa verdadeiramente convertida, regenerada, transformada, ela não vai voltar atrás, ela não vai querer voltar ao lamaçal do pecado. Então, ele confirma e garante a salvação. É a presença dele, do Espírito Santo, que vai confirmar em nossos corações. O próprio Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito acerca da nossa salvação. Então, ele é o selo da nossa redenção em Cristo. Ele dá assistência nos momentos de fraqueza. Não é por acaso que o Espírito Santo é chamado de Consolador, porque nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo nos sustenta, nos fortalece. É ele que dá assistência à igreja nos momentos das suas limitações, nos momentos das suas dificuldades. O Espírito Santo tem a capacidade, o ministério de ensinar e de guiar. Jesus é o caminho, mas a igreja necessita ser guiada para esse caminho, e é o Espírito Santo que vai fazer esse processo de guiar-nos verdadeiramente ao caminho que é Jesus. O Espírito Santo traz a competência de poder nos lembrar de tudo quanto nós temos aprendido. Então, sobre o Espírito Santo, ele vai agir em nossas vidas, trazendo esse entendimento e trazendo essa compreensão. Sobre o que nós acabamos de discutir, sobre o ministério do Espírito Santo. Alguns dos irmãos têm alguma dúvida, por gentileza? É só falar para nós agora. Oi, Patrick. Sim, querido. Fazendo um resumo sobre isso, né? Então, antes de Cristo, o Espírito Santo se manifestava naqueles que eram os escolhidos e os ungidos de Deus. Após Jesus, ele se manifesta para todos nós, que aceitamos e que temos o contato de Deus através de Jesus Cristo. Resumindo, seria isso? Isso. Todos nós. Temos no Antigo Testamento, inclusive... Porque, gente, o que é o Antigo Testamento? Eu particularmente vejo o Antigo Testamento não terminando em Malaquias, mas ele se estendendo até os primeiros capítulos dos Evangelhos. Isso. Então, quando nós olhamos para a presença dele em Simeão, no próprio pai de João Batista, Zacarias, eu estou olhando para o Espírito Santo que ainda está atuando em um Velho Testamento, mesmo que essas histórias estão presentes no nosso livro aqui, da parte da Bíblia do Novo Testamento. A Cris pergunta se ele está presente em Gênesis 1:1. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa é a ação do Espírito Santo, sim, Cris. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? O Deus Pai, ele é o Criador, né? Uhum. Os outros, o Filho e o Espírito Santo têm codificação, mas são Deus Pai. Deus Pai é Criador, mas o Espírito Santo estava atuando na criação junto com Deus e junto com o Filho. Se nós, por exemplo, vamos pegar aqui de uma maneira, como seria essa obra? O Pai criando, o Espírito Santo de Deus ali sobre a face das águas, sendo a essência da criação, e o Verbo, quando
nós olhamos em João. No princípio era o verbo criador, era a palavra emanada. Então, a ação do Espírito Santo está fazendo aquele processo da criação juntamente com o Pai. E as crianças, pastor, tem o Espírito Santo? Ou tem? Eu acredito que tem, sim. Até porque se a Bíblia diz que as tais pertencem ao reino de Deus, por lógica, acaba sendo. Mas eu vou ser muito mais específico. Porque o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Em Joel, há profecia, mas Pedro vai repetir essa profecia em Atos, no capítulo 2. Pedro vai repetir o que o profeta Joel disse. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, há uma profecia sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos. Então, Fábio, sim, o Espírito Santo pode atuar na vida das crianças, ok?